Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast X Ideias e Soluções. Aquele podcast, é esse podcast que a gente traz aqui problemas da sociedade, problemas da cidade, para a gente discutir com especialistas na área as melhores soluções, as melhores ideias para aquele problema. Se você ainda não segue esse canal, eu te peço que faça isso agora, se inscreva aqui no nosso canal, clique no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar e não deixe de deixar aí o seu comentário, o seu like sobre o tema aqui que a gente vai discutir. Se você concorda, se você não concorda, se você tem alguma informação adicional para trazer para a gente, coloque aí nos comentários. E hoje eu vou receber aqui o Luan Nóbrega, que é nutricionista, pós-graduado em fitoterapia. Ele vai contar pra gente o que é fitoterapia. E ele combate dietas extremistas. Ele acredita que emagrecer não começa no prato, hein? Olha aí que coisa boa pra gente discutir aqui. Começa na tua mente, tá na tua mentalidade. Não tem fórmula mágica. Não tem dieta da moda, não tem promessas irreais. Tem ciência, comportamento, saúde mental e uma conversa honesta sobre o que realmente funciona na vida real. Então você tá aí gordinho, tá com problema, não consegue emagrecer, aqui você vai conseguir, fica aí até o final para você ver aqui as ideias do Luan, as soluções que ele vai trazer para a gente para que você consiga chegar aí no peso saudável, no peso ideal. Luan, muito bem-vindo aqui no nosso podcast, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, é um prazer gigante estar aqui hoje. Valeu. E vamos começar lá no alto, na polêmica. Luan, obesidade é falta de força de vontade ou é doença? Então, a obesidade é doença, não tem como ser tratado como força de vontade, porque não envolve somente força de vontade, envolve todos os cuidados que a gente precisa para conseguir reverter geralmente esse quadro. Então, por exemplo, tem gente que tem força de vontade, mas não vai conseguir emagrecer porque não sabe como escolher uma boa alimentação, não sabe por onde começar. Tem outras pessoas que às vezes têm força de vontade, mas que dura uma semana ali e depois ela acaba desistindo, por exemplo. Então tem a ver com a genética. Tem a ver com genética, mas não somente genética, e por isso que eu falei que começa na mente, né? Por isso que teve a sua descrição, porque está associado também aos nossos hábitos. Então, por exemplo, a pessoa que tem um hábito extremamente sedentário e a pessoa que acaba tendo escolhas ruins, ela dificilmente vai conseguir emagrecer, porque os hábitos dela não favorecem o objetivo que ela quer alcançar, entendeu? E se você tivesse que escolher uma frase que mais atrapalha o obeso hoje, qual seria? Hoje, É. hoje eu indicaria principalmente o sedentarismo. O sedentarismo hoje está muito alto, então geralmente as pessoas querem uma fórmula milagrosa e é por isso que constantemente algum medicamento ou algo, por exemplo, suplemento que promove o emagrecimento, as pessoas acabam comprando rapidamente. Então, hoje em dia, estava muito em alta o Monjaro, que o Monjaro é um medicamento usado para emagrecer, porque as pessoas pensam muito nisso, elas querem um facilitador. E às vezes esse facilitador não vai funcionar para o resto da vida, por exemplo. A galera quer emagrecer vendo televisão. Aí Isso você senta aí, no sofá, pega a canetinha, aplica lá e tá tudo resolvido. isso aí. É É uma uma, febre isso no país inteiro, né? Monjaro, tem um outro também, por exemplo, Ozempic. Eu conheço muitas pessoas que usaram. E emagrece, o fato é que emagrece, né, Luan? emagrece justamente porque ele vai inibir a sua fome. Então, vai te ajudar a você ter mais controle nas escolhas. Muitas pessoas acabam sentindo sintomas, né, de não conseguir ultrapassar os limites. Então, às vezes, come pouco e já sente aquele mal-estar. Então, isso faz com que ela consiga controlar a ingestão de calorias. Não significa que isso vai favorecer principalmente o emagrecimento e a manutenção do emagrecimento depois, né? Pouca gente pensa nisso, no depois. E aí, às vezes, a pessoa emagreceu, mas não conseguiu comer direito, perdeu muita massa muscular,
por não conseguir ingerir uma boa quantidade de proteína. Quando pensa que não, a pessoa reganha o peso novamente sem a massa muscular de antes. Ou seja, fica muito pior do que antes de iniciar o medicamento. Eu não sou contra, né, o medicamento, acho muito válido, mas eu acho que não pode ser banalizado igual as pessoas usam hoje, ou pensam, né, que é, eu vou tomar o remédio e vou emagrecer. Resolvi meu problema. Esse remédio, essas canetas emagrecedoras, elas foram descobertas por acaso, porque era um tratamento para diabetes, né? E eles perceberam que as pessoas emagreciam pra caramba e aí criaram essas canetas aí para emagrecer e virou essa febre no país inteiro. Na sua avaliação, qual é o maior perigo para quem usa a caneta emagrecedora? Qual é a maior consequência que a pessoa não está enxergando ali, que ela não percebe que pode acontecer com ela se ela não tomar um cuidado? O perigo maior é a questão mesmo de perda de massa muscular, porque geralmente é uma pessoa que ela já tende a não querer fazer uma atividade física. Ela quer facilitar o emagrecimento. Então, ela não conseguindo fazer atividade física e não tendo uma alimentação correta, ela pode perder muita massa muscular no processo. Então, tem gente que, por exemplo, eu emagreci 20 quilos com o Monjaro, mas boa parte dessa perda de peso não é somente gordura. Tem água, tem retenção, tem massa muscular. Quando pensa que não, no fim das contas não compensou. Que a pessoa fica com aquele aspecto de flácido, né? Muito flácido. Então, tem que associar o exercício físico, tem que associar uma alimentação correta. E para a pessoa que utiliza, eu indicaria principalmente tentar atingir a meta proteica do dia. Muito importante no processo. E quem é que pode recomendar essas canetas? A nutricionista, um médico? Médico, o nutricionista ele não pode prescrever medicamentos. Se você vê um nutricionista prescrever medicamentos, seja esteroide anabolizante, por exemplo, que tem muito, seja canetas, etc., você já tem que ficar com o pé atrás que ele não está sendo ético nessa parte. Então a pessoa tem que unir a caneta com uma alimentação saudável e fazer um exercício físico ali para manter a massa magra que ela vai perder automaticamente se ela só usar a caneta. Isso mesmo. Essa é a recomendação principal. Isso é a recomendação E principal. Luan, diga aí, na sua opinião, o que que é obesidade? O que que é considerado uma pessoa obesa? Ó, obesidade está muito associado com a questão de não, na verdade, né? Falando algo mais fácil, não está associado só com a questão do peso. Tem muita gente que acha isso. Eu tô com 90 quilos, eu estou obeso, porque no cálculo do IMC deu obesidade. Não, obesidade é a quantidade de gordura corporal que você tem. Entendeu? Então tem muita gente que, por exemplo, tá com um percentual de gordura, tá com IMC, obesidade grau 1. Eu vou extrapolar para um exemplo bem didático que fica fácil, que é, por exemplo, um fisiculturista, ele, de acordo com o IMC, ele está em obesidade grau 1, obesidade grau 2, mas ele está extremamente definido, ou seja, como que ele está obeso. Então, a obesidade não é só aquela questão de olhar a tabelinha do IMC e olhar o seu peso e falar, nossa, eu estou obeso. Não, você tem que ver a quantidade de gordura corporal que você tem. Entendeu? Aí é onde entra a questão dos cuidados para a sua saúde, porque quanto maior for a sua gordura corporal, seu percentual de gordura, pior é a sinalização dos seus hormônios. Às vezes você fica com resistência à insulina e pode virar um diabético. Às vezes você pode, por exemplo, desencadear uma diminuição na sua testosterona, começa alguns sintomas ali característicos e por aí vai. Então, a obesidade está muito associada a esses pontos. E qual é o melhor método para medir a gordura corporal? É aquela bioimpedância? Ou tem alguma outra técnica ali para você medir com a maior precisão possível Uhum. o índice de gordura corporal? A melhor é o DEXA, que ele é extremamente caro. Ele é um aparelho que você entra nele como se fosse aquela questão de... Tem um exame que a gente Uma entra... tomografia computadorizada, que você entra, você fica deitado ali naquele. Isso, é basicamente isso. E ele é o padrão ouro. Mas a gente tem outros métodos que são também muito eficientes, porque ele é muito caro e difícil de você estar realizando. Um dos métodos é as dobras cutâneas. A limitação desse método, na verdade, esse método ele é
Geralmente todas as pessoas que fizeram a academia e fazem, sentem o instrutor fazendo aquelas dobrinhas, puxando aquelas dobrinhas suas É, de é, gordura. é aquela dobrinha da cintura. É E aqui, acho que eu não quero medir a minha. por exemplo, ele destaca algumas dobrinhas de gordura e a gente consegue estimar o seu percentual de gordura. Porém, quem tem uma obesidade mais grave, a pessoa não é aconselhado fazer esse método, porque o tecido adiposo, que é a gordura corporal, ela inflama. Então, às vezes, você vai destacar a dobra de uma pessoa com obesidade, ou você vai ter muita dificuldade de destacar, ou muitas vezes a pessoa vai se sentir constrangida, entendeu? E tem algumas que acabam superestimando muito o valor. Para essas pessoas, eu indico a bioimpedância. Porém, todo método ele tem suas limitações. A bioimpedância é uma que ela é facilmente manipulada e pode dar errado. Então, por exemplo, se você toma café próximo do exame, água próximo do exame, deixou algo de metal no seu corpo para realizar, isso tudo pode interferir no resultado e fazer com que não seja tão preciso. Você tem que fazer a bioimpedância em jejum, então? O melhor seria fazer a bioimpedância em jejum. Porque às vezes você tem oh meu Deus do céu, como é que chama? A balança que já faz a bioimpedância em casa, Uhum. né? Às vezes a pessoa fica fazendo em casa, às vezes tem até um relógio, já está medindo, fazendo a bioimpedância do corpo. É muito. Eu falei, cara, como é que pode? Você segura um negocinho lá e ele mede o índice de gordura corporal todo, né? Então o ideal é fazer de manhã, no jejum. O ideal é fazer em jejum e, por exemplo, tem que tomar muito cuidado porque algumas bioimpedâncias elas não são tão precisas. Então, geralmente essa que você tem em casa, que você só pisa nela em cima, como se fosse uma balança normal, dificilmente ela vai ter uma boa precisão. Geralmente, balança de bioimpedância com boa precisão é aquela que você pega Uhum. com as mãos e os pés. Porque como que é a bioimpedância? É uma corrente elétrica que passa pelo seu corpo e ela acaba tendo algumas resistências diferentes no seu corpo. Então, o osso tem uma resistência, o músculo tem uma resistência, a gordura tem uma resistência. Através disso, acaba estimando o seu percentual de gordura. Entendeu? Se for só do pezinho ali, não vai, né? O Não pessoal vai. tá em casa com aquela balança, achando que tá medindo direitinho, mas tem que ir lá no consultório, que é o que tem essa segurar com a mão. Isso aí. E me diz uma coisa, Luan, dá para ser metabolicamente saudável com obesidade? Às vezes tem Hum, aquele gordinho saudável. Então, não, porque justamente a obesidade, né, se você tem um excesso de gordura corporal, ela vai prejudicar sua questão hormonal. Então, não tem como ser obeso saudável, de certa forma. Agora, você pode estar com um percentual de gordura um pouco alto e mesmo assim ser saudável, porque seus exames estão tudo ok. Entendeu? E como é que você sabe, na bioimpedância, que você vai saber, pô, eu tô bem? Ou Oi. tem alguma coisa relacionada ao peso com altura? Ó, Tem uma mística aí que fala que homem tem que ter, se ele tem 1,80, ele tem que pesar 80 quilos. Se a uhum. mulher tem 1,80, ela tem que pesar 10 quilos a menos, 70 quilos. Tem a ver isso aí ou isso aí é Então, conversa? isso daí é conversa. Entra muito nessa questão no IMC, que não é o parâmetro ideal para ver como que está o seu físico, né? O ideal, por exemplo, se você conseguir fazer um exame mais preciso, ou de bioimpedância, ou de dobras cutâneas, você vai conseguir saber seu percentual de gordura. Mas a gente também tem algo mais simples, que é através de circunferências. Então, se você tem uma circunferência X abdominal ou de cintura, a gente consegue fazer uma relação e ver como que está o seu físico, se você tem uma propensão a estar com obesidade através dessa circunferência ou não. Se não me engano, para homem é 88 centímetros. Agora eu não sei ao certo mulher. É, eu devo estar propenso à obesidade, eu imagino. E se você tivesse que apontar uma causa principal para a obesidade moderna, atual, o que que seria? É o sedentarismo, é o sono mal dormido, a comida, o estresse do dia a dia? Qual é o que mais causa aí a obesidade? Olha, eu acho que é praticamente tudo junto. Acho que é muito difícil você conseguir separar as coisas, porque todos são Estão conectadas? entrelaçados. Então você pega, por exemplo, a pessoa está com sono ruim. Um sono ruim desencadeia em um estresse maior
desencadeia às vezes em piores escolhas alimentares ou busca de prazer imediato, já que você está passando por aquele momento de sofrimento. Então, isso vai impactar na sua escolha alimentar, isso vai impactar também, às vezes, no seu ganho de peso, entendeu? Eu sou um cara muito ansioso e eu gosto muito de chocolate. Então, eu almoço, automaticamente já vem na minha mente, cadê o chocolate? Cadê o doce? E eu vou procurar alguma coisa ali para comer. Você acha que está conectado isso, a ansiedade, com a necessidade de comer um doce? Tá, tem outro ponto esse, que é o comportamento aprendido, que é o que que acontece. Lá atrás você teve esse comportamento e muitas vezes você associou a algo muito benéfico. Então, no seu É, porque é cérebro, gostoso. isso, e no seu cérebro você, olha, eu preciso de um chocolate após meu almoço para estar feliz, para estar completo, né, de certa forma. Então, esse comportamento você consegue abandonar, mas eu não vejo problema nenhum você comer um chocolate em quantidade controlada após o almoço, já que é um dos melhores horários que eu julgo para comer um doce. Porque Tá você. vendo? Eu sabia disso. Por isso que eu controlei a minha mente para comer exatamente nesse horário. É isso aí, porque o que que acontece? Você já teve uma refeição rica em vegetais, em fibras, proteína, ou seja, você já tem uma refeição que não vai te dar um pico de açúcar no sangue, por exemplo, comendo doce. Agora é diferente de quem não comeu nada e vai comer só o chocolate. Às vezes até a questão do autocontrole, a pessoa vai ter mais dificuldade do que você que já está saciado, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, comer um chocolate sozinho é ruim. É ruim. Às vezes eu faço isso, principalmente quando eu tô vendo o jogo do Corinthians. Se tiver uma barra de chocolate na minha frente, ela vai embora todinha. E, cara, assim, falar de obesidade é uma coisa que virou um pouco polêmica, né? Essa questão da gordofobia, você não pode criticar uma pessoa que esteja acima do peso. Onde é que termina esse combate à gordofobia e começa a normalizar a doença? Né? Porque tem uma dicotomia entre essas duas coisas. Você acha que isso está acontecendo na nossa sociedade? Por conta de combater a gordofobia, a gente está normalizando a doença? Isso eu senti muito, principalmente, por exemplo, quando a gente pega alguns influencers, né? Você pega a Thaís Carla mesmo, ela propagou muito essa mensagem. Então, tudo ela batia nessa tecla. Até o momento que ela viu a importância de cuidar da saúde dela e ela resolveu trabalhar o emagrecimento. Então, acho que o início de mudar esse ponto vai ser justamente com essa questão de mostrar para o pessoal o tamanho do problema que é a obesidade. Porque precisa ser tratado como uma doença, né? Que a gente vai glamourizando aquilo e por conta do politicamente correto, fala, você não pode falar disso, não pode falar daquilo, e as pessoas vão engordando, engordando, quando na verdade é uma doença que a pessoa precisa se conscientizar de que ela está doente e fazer o tratamento adequado para emagrecer. É um bom exemplo esse da Thaís Carla. Acho que ela emagreceu pra caramba agora, né? Antes ela era criticada por estar gorda e dançava, né? Acho que ela é dançarina. E agora é criticada porque emagreceu. Isso aí. Emagreceu demais. Você acha que é um pouco hipocrisia das pessoas ou falta de maturidade da sociedade? Eu acho que a internet é bem delicado, né, esse ponto, porque a internet é um lugar que não existe certo ou errado, né? Existe o que eu posso falar para meio que viralizar, por exemplo, porque cada vez você sente isso. A pessoa é criticada porque foi pelo caminho A. Foi pelo caminho B, a crítica é do mesmo jeito, então nunca tá certo, né? Então Exato. a internet Mas tem o que muito que é isso. mais tóxico? Cancelar o emagrecimento ou vender a obesidade como tanto faz a pessoa ser gorda? O problema dela. O que que é mais tóxico na sua opinião? Olha, eu acho que ver a obesidade sem o real dela é muito mais tóxico, porque é algo que pode propagar várias doenças, né? E as pessoas não pensam isso. Então você pode desenvolver diabetes, hipertensão, você pode ter infarto. Então tudo acaba aumentando muito a probabilidade de acontecer. Principalmente quando a pessoa vai ficando mais velha, né? Esses sintomas vão se intensificando. A frase emagrecer é saúde é sempre verdade? Ou nem sempre emagrecer é saúde?
Do jeito que está atualmente, eu acho que nem sempre é verdade, porque atualmente a busca pela magreza está muito alta. Então você vê pessoas que estão extremamente magras e mesmo assim buscam emagrecer mais ainda. Então eu acho que tem que ter esse cuidado para não extrapolar demais também, porque a magreza em excesso também pode ser considerada doença e as pessoas muitas vezes podem tomar cuidado para ver se não tem uma distorção de imagem ou outro problema psicológico associado. Você é nutricionista, imagino que você receba no seu consultório e trate pessoas com obesidade, né? Como é que se fala com obesidade com uma pessoa gorda sem ofendê-la? Geralmente, como a pessoa, Mas ela também sem ficar passando pano para a obesidade da pessoa, né? Sim, geralmente como a pessoa ela busca, né, ela já vê que tem algo errado ali. Então, geralmente ela já aceita um pouco que precisa mudar, que não é algo que ela queira manter. Aí acho que essa parte facilita muito, entendeu? Voltando aqui para as canetas, né? Que é um método que está sendo utilizado aí, assim, indiscriminadamente, né? Todo mundo que consegue pagar e está querendo emagrecer, está comprando esse tratamento aí de canetas emagrecedoras, né? Monjaro, Ozempic, acho que tem outras variantes aí surgindo no mercado. Como é que utilizar essas. A gente falou um pouco sobre isso, mas mais especificamente, como utilizar essa caneta como um tratamento sério, né? É só unindo mesmo o nutricionista com a dieta e o médico? Esse é o caminho sério para as canetas? Esse é o caminho certo para as canetas, porque o nutricionista ele vai justamente fazer com que você emagreça, mas consiga preservar ao máximo a sua massa muscular. Não tem para onde correr, então esse é o melhor dos mundos. Mas a pessoa que não quer muitas vezes, né, acha que seria muito ruim ter um nutricionista, etc., tem que tomar cuidado com aquilo que eu falei de não perder muita massa muscular no processo. Isso está muito em voga nas redes sociais, né? Pessoal divulgando e tal. Na sua avaliação, qual é o maior mito sobre isso que está aparecendo aí nas redes sociais? Mito sobre a Sobre as canetas emagrecedoras? Geralmente, o maior mito que eu vejo é a pessoa que acha que acabou ali, né? Então, eu vou tomar a caneta e emagreci. Acabou. Não necessariamente. A gente vê isso, se retomar um pouco há anos atrás, a bariátrica estava muito em alta. E tem gente que fez bariátrica, engordou novamente e teve que fazer novamente a bariátrica. Eu já conheço, eu ouvi relatos de pessoas que queriam fazer 3 vezes a cirurgia. Ou seja, a pessoa acha que só isso vai resolver o problema e não resolve. Seja com medicamento ou cirurgia, a pessoa vai ter que mudar e abandonar aquele estilo de vida. Então, se a pessoa, por exemplo, na casa dela só tem, vamos dar o exemplo, né? Chocolate, biscoito recheado, salgadinho de pacote, não tem uma fruta, não tem um legume, a pessoa não come nada. Dificilmente ela vai conseguir manter esse emagrecimento depois que parar com o tratamento, independente de qual tratamento ela escolheu. A caneta é a bariátrica moderna? Tem o mesmo efeito? Eu, É a mesma coisa assim no final? então, eu vejo que aparentemente está sendo, né? Aparentemente muita gente acha que é ali, é a única alternativa, busca e acabou. Porque a bariátrica você corta o estômago, eu acho, né? Você tira um pedaço do estômago, reduz ele pra caramba e a pessoa se sente saciada mais rápido. Não é esse o efeito que dá? Parece que a caneta é a mesma coisa, você fica sem vontade de comer. E aí É, por isso você vai emagrecendo. isso tem algumas técnicas, né, da cirurgia, mas a bariátrica você, por exemplo, você tem toda uma evolução cuidadosa, né? Não é que você, não seria o sintoma igual da pessoa que toma medicamento, porque o estômago não cabe. Então, tanto é que, por exemplo, as primeiras refeições de quem tá com realizou a cirurgia bariátrica é um copinho de 25 ml. E aí você vai tomando, tomando, aí depois você começa a colocar um pouco mais, mas geralmente é muito pouco. O medicamento não, ele vai inibir um pouco a sua fome, vai te dar alguns sintomas de enjoo, etc. E às vezes você não vai conseguir comer, por exemplo. Entendeu?
Entendi. Você é formado, tem a pós-graduação em fitoterapia. Explica aí pra gente o que que é fitoterapia. A fitoterapia é a utilização de plantas e os compostos que tem naquela planta. Por exemplo, eu posso pegar um composto de um chá e isolar aquele composto para fazer virar uma cápsula para você, por exemplo. Aí tem estudos para ver se aquilo é eficaz, se não é eficaz. O que eu vejo muito na internet são pessoas que passam fitoterápicos, né, que é o composto do chá, como se fossem medicamentos e prometendo mundos e fundos. E quando a gente avalia os estudos, a gente vê que não é bem assim. Isso tem muito também. Então você tira ali os compostos orgânicos das plantas por meio dessa prática aí fitoterápica para fazer cápsulas para recompor alguma vitamina que você não tem, é isso? Ou, Vitamina, ou, ou pode ser feita uma dieta baseada na fitoterapia, por exemplo. dá para fazer uma dieta baseada em fitoterapia. Por exemplo, você pode utilizar os alimentos funcionais a seu favor, que tem aquele composto. Por exemplo, eu quero fazer uma cápsula do composto do chá verde. Eu posso muitas vezes te dar o chá verde e utilizar o chá como o composto que eu quero atingir. Ou muitas vezes, a canela também tem composto interessante. Então, tem algumas séries de alimentos que eu classifico como se fossem superalimentos. Por exemplo, um bem característico é a cúrcuma, o açafrão. Então, tem muita gente que compra a cápsula da curcumina, da cúrcuma, porque é antioxidante, etc. Você pode utilizar o açafrão na sua alimentação sem problema nenhum, ao invés de comprar a cápsula, por exemplo. O que que dá mais efeito? Usar o alimento natural ali, o açafrão, como você está citando, ou pegar a cápsula, porque ele parece estar concentrado. Então, vai depender muito da questão da quantidade, né? Quanto que tem na cápsula, quanto você vai utilizar, mas eu sou muito defensor do alimento em si. Então, por exemplo, se você conseguir utilizar o alimento, ele sempre vai ser melhor do que o composto isolado. Porque o Meu, pa- alimento não tem somente aquele composto, né? Tem Aham. vários outros. Meu pai adorava açafrão, ele plantava os açafrões lá em casa e ficava colhendo e fazia o pozinho, né, para botar no macarrão. Gostava de fazer macarrão com açafrão, arroz com açafrão, era tudo com açafrão. Mas realmente é um alimento importante que poucas pessoas usam aí no dia a dia, né? Não é comum na culinária usar o açafrão. Você falou que você é contra essas dietas extremas, né? Tem vários tipos de dieta aí, jejum intermitente, dieta low carb, só proteína, não sei o quê. Qual é a dieta correta ou a dieta ideal para quem quer emagrecer? A dieta ideal para quem quer emagrecer é aquela que respeita os seus gostos. Então, por Então, exemplo, vou fazer uma dieta de chocolate. é um bom ponto. Mas os gostos, assim, por exemplo, a pessoa costuma comer arroz, feijão, aí costuma comer pão com ovo, por exemplo, e aí ela quer caber em uma dieta que não tem nada disso. Então, vamos supor uma que está em alta, que é a dieta da selva. Dieta da O que selva, que é a dieta da selva? não ouviu Tem que falar? vestir de Tarzan e comer? Antes fosse, eu queria que fosse, que ela é muito ruim. A dieta da selva é praticamente você comer tudo que tem na selva, por exemplo. Então, o pessoal começou com essa ideia, então, só come carne, só come vegetais, alguns lá bem específicos, evita muito carboidrato e muita gordura. Então, a pessoa basicamente come proteína e gordura, zera praticamente o carboidrato e fala que é a dieta da selva. Ela dá resultado? Com certeza, porque você vai perder muita água, já que o carboidrato é o que puxa a água para dentro do nosso corpo. Mas você também vai prejudicar muito a sua saúde intestinal, que é o carboidrato que tem a fibra que vai te ajudar o intestino. Mas todo mundo acha que o carboidrato é o vilão. Qual a importância do carboidrato para a pessoa, para o corpo da pessoa? O carboidrato eu gosto muito, acho que é um dos nutrientes mais importantes. Por quê? Se você come pouco carboidrato, a tendência é você ficar mais estressado. Algumas pessoas podem ter prejuízo no sono e ele ajuda muito na performance. Então, tem gente que quer performar bem no treinamento,
tá com a dieta muito restrita em carboidrato, não vai conseguir. Às vezes você Tem a pode ver com o ganho de massa muscular, o carboidrato? também, por dois O que que é motivos. melhor para ganhar massa muscular? O que que eu preciso comer que vai potencializar meu ganho de massa muscular ali no treinamento? Ó, o ganho de massa muscular, primeiro, o ideal é que você esteja com o percentual de gordura um pouco mais baixo, porque você vai precisar de uma dieta focada em ganhar mais massa muscular e focado em uma quantidade calórica mais alta. Então, tem gente que, por exemplo, tá acima do peso, quer ganhar mais massa muscular, come muito, vai ganhar muita gordura e vai prejudicar a sinalização de hormônios, que não é tão legal. Então, o primeiro ponto é estar num percentual de gordura bom para iniciar essa dieta com mais volume, mais calorias, e estar com carboidrato mais alto, porque é justamente ele que vai te ajudar na performance. Então, você vai ter muita performance, muita força para treinar e também acaba ajudando no glicogênio muscular, que a gente chama. Glicogênio muscular é a nossa reserva de carboidrato no músculo, que é o que fornece energia para a gente, e essa reservinha é o carboidrato. Tem como medir isso? Não, Não. Tem geralmente é uma estimativa. algum exame que mede isso? Não. Não, geralmente é uma estimativa em cima do seu peso, por exemplo, e sua massa muscular. Hoje em dia, Luan, muita gente está comendo muito alimento processado, ultraprocessado. O que que é pior, comer muito carboidrato ou muito ultraprocessado? Muito pior você comer ultraprocessado. Muito pior. Porque o ultraprocessado, ele não tem nem nutrientes bons para você. Agora, o carboidrato, você tem uma série de alimentos que são muito bons para você. Você pega, por exemplo, frutas, vai ter muitas vitaminas, vai ter muitos compostos ativos interessantes que vai te ajudar na saúde. E também, dificilmente, às vezes, dependendo da fruta que você come, você vai engordar. Agora, o ultraprocessado, se você pega um salgadinho de pacote, ali tem 1.000 calorias. Você comeu 1.000 calorias, o seu gasto, vamos supor que é 1.500, ou seja, no seu dia inteiro você tem mais 500 calorias para consumir, por exemplo. Qual é a fruta melhor assim que tem carboidrato? A banana? A fruta com mais concentração de carboidrato e calorias, primeiro são as desidratadas, né? Então, uva passa, por exemplo, que pouca gente sabe, então às vezes você está comendo uva passa e está prejudicando seu emagrecimento, que é muito calórico. Depois vem a banana, abacate. E aí tem as que tem menos calorias, que aí entra morango, melancia, melão. Então, para você Então, se ter o cara um. tá comendo uma banana ali para ir treinar, não, não tá fazendo certo. É bom. É bom? Nesse caso é bom. Nesse caso é bom? Isso. Porque a pessoa vai ter a energia de... da fruta ali para treinar bem. Entendeu? Agora, o ruim é que você não precisa comer sempre a fruta para treinar. Você pode ter uma refeição antes, esperar um tempo de digestão e treinar sem problema nenhum. Não precisa ficar refém só de comer a fruta e treinar sempre. É melhor treinar em jejum ou treinar alimentado antes? Comer alguma coisa. Então, é delicado. É Esse, polêmico aqui. esse tema é bom. É sempre bom alimentado, mas não significa que você não possa ir em jejum. O cuidado que você tem que ter é que na sua refeição anterior, ou seja, no jantar, você não zere o carboidrato ou coma muito pouco, porque ali vai ser o substrato que você vai utilizar geralmente de energia para treinar bem de manhã. Então, sua última refeição antes de treinar tem que ter um carboidratozinho ali para garantir o treino. Senão você pode até ficar sem força ali, né? Não conseguir ter o mesmo desempenho. E voltando para essas dietas malucas, aí você citou a dieta da selva, tem a dieta do jejum intermitente. Esse método pode ser considerado um método sério, saudável, ou isso aí é invenção das redes sociais? É um método bom, né? Que ele vai te trazer resultado, mas eu sempre gosto de falar, tem que respeitar a sua individualidade. Então, geralmente, se você é uma pessoa que precisa tomar café da manhã, não vai ser o melhor para você. Mas é um método que o que que ele faz? Ele diminui a sua janela de consumo alimentar. Você fica várias horas de jejum, você tem menos tempo para comer. O cuidado que você tem que ter é que nessa janela você tem que comer bem. Não adianta você comer em poucas horas e comer muita besteira. Que é igual eu te falei, 1.000 calorias tem no salgadinho de pacote. Comeu o salgadinho, seu jejum intermitente, essa estratégia foi por água abaixo. Agora, se você consegue ajustar bem, você consegue emagrecer com o jejum intermitente.
Esse negócio de comer de 3 em 3 horas não necessariamente vale assim, tem que ser só desse jeito. Isso não vale. E digo mais, geralmente para emagrecer eu prefiro muito mais 4 refeições no dia do que 6, por exemplo, comendo de 3 em 3 horas. Porque a pessoa fica comendo parecendo formiguinha de 3 em 3 horas. Você tem um teto ali que você quer bater de calorias e de nutrientes, você vai dividir em 6 refeições, ao invés de dividir em quatro, que fica mais fácil. É. Cara, eu não sinto fome assim nesses intervalos. Eu me acostumei a jantar e almoçar. Então eu acordo, eu não tenho fome de tomar um café da manhã. Mas eu tomo porque sempre tem que comer de manhã, ou tem que comer de 3 em 3 horas, não sei o que, senão faz mal, assim, vai engordar. Então, no meu caso, eu poderia só almoçar e jantar. Não teria problema. Se eu En- almoçar e jantar bem, com todos os nutrientes. Então, Não é jantar um pacotinho de fandangos. sim, então, é interessante, não teria problema, mas eu sempre gosto de falar para o paciente que o nosso corpo é uma máquina de se adaptar. Então, você daria para conseguir adaptar e ter pelo menos 3 refeições no dia. Porque duas, você vai dar uma gama de calorias, alimentos, etc., muito grande de uma vez só. Então, geralmente eu gosto de fracionar em 3 a 4 refeições no dia, por exemplo. Entendeu? Aí, no seu caso, que é de acordo com o seu hábito, aí iria ver, às vezes você não precisa fazer seu café da manhã, mas a gente tentaria incluir um lanche, por exemplo. Muita gente condena a farinha na alimentação. Dá para emagrecer comendo pão? Dá. Porque todo mundo gosta de um pãozinho quente ali na manteiga de manhã. Na verdade, todos os meus pacientes geralmente eu adiciono pão no emagrecimento. Olha, agora você vai ganhar muitos pacientes aí. A galera vai gostar disso aí. Verdade. Porque eu sempre digo que não é um alimento. É igual a gente conversou no início sobre o seu chocolate. É como ele está ajustado na sua alimentação. Então, comer o pão pode? Pode. O que que vai ser o complemento? Ah, eu vou comer só pão com manteiga ou margarina. Sinto muito, mas você vai ter uma saciedade bem baixa. E às vezes você vai ter que comer 2, 3, 4 pães até se sentir bem, que isso já extrapolou. Agora você pega, ó, come um pão com ovo, queijo, uma porção de fruta, já muda muito a refeição. Então é sempre a questão de ajustar a refeição e não um alimento só. É a quantidade. Quanto mais variedade, melhor ali para suprir todos os nutrientes que você precisa. E a quantidade de calorias importa ou é o hormônio que manda aí em tudo numa dieta? Calorias importa e geralmente é muito diferente a proporção que o pessoal acha. Tem gente que acha que eu tenho problema na tireoide, então todo mundo tem problema na tireoide. Mas quando vai ver é porque a alimentação está errada. Desregrada. E como é que você mede a quantidade de calorias? É entre o que você consome e o que você gasta no dia? Essa é a medição correta? Para você Isso. não engordar ou emagrecer? Isso, é que é o balanço energético. Então você tem uma quantidade calórica que você gasta no dia, e geralmente quem quer emagrecer tem que comer menos do que gasta. Aí você vai controlar o quanto menos que você vai dar para essa pessoa. E como é que eu consigo medir quantas calorias eu gasto no dia? Geralmente é através de fórmulas que a gente utiliza até no consultório, de estimativa. Então, são várias fórmulas, né? A obesidade utiliza a fórmula X, que é em cima do seu peso, idade, altura, fator de atividade física. Em cima disso, a gente tem um cálculo e tem uma estimativa do seu gasto calórico. Muita gente fala que você não consegue emagrecer sem fazer alguma atividade física, né? Que a gente falou sobre isso, sobre as canetas e tal. É, o treino ele emagrece de fato ou é a alimentação que emagrece? Ou são os dois juntos? Você não consegue emagrecer sem unir os dois. Então, nesse caso, se fosse, por exemplo, escolher um para emagrecer, a alimentação ganha vantagem, porque você consegue perder gordura por causa desse controle de calorias. Agora, as pessoas, elas querem também ter um corpo bonito e acelerar o processo. Aí é onde entra o exercício físico. Então, você tem que alinhar os dois para você ter um resultado melhor. Não somente físico, de corpo,
mas também metabólico. O exercício ele traz, além de benefícios metabólicos para a gente, de melhora da resistência à insulina, por exemplo, entre outras questões, prevenção de pressão alta, etc. Tem estudos legais mostrando melhora também na saúde mental. Então você não pode deixar esse ponto tão importante que vai te ajudar tanto em branco. Você tem que sempre associar os dois. Eu fiquei muito tempo na academia e eu não emagrecia, assim, não fiz dieta para emagrecer, né? Continuei mesmo tipo de alimentação que eu sempre tive, mas indo na academia. E era engraçado porque praticamente o meu peso se manteve estável durante o tempo todo. Obviamente, você fica mais disposto, seu corpo fica mais definido, né? Você ganha massa magra, massa muscular e tudo, mas não emagrecia, cara. Tem a ver com a idade? Porque eu já sou 40 a mais. Tem a ver com a idade isso? É mais fácil emagrecer quando você é mais novo? Olha, é mais fácil, mas os estudos mostraram que não muda muito a questão de, por exemplo, calorias, né? Por exemplo, sua taxa de calorias no dia. Realmente a idade só vai mudar só a partir de 60 para lá. Então não muda muito. Geralmente, às vezes, você está mais sedentário que antes, por exemplo, ou às vezes não comendo tão bem. Entra nesse ponto, mas o cálculo e o estudo que fizeram, eles conseguiram comparar justamente essa estimativa calórica para ver se mudaria com a idade. E 40 anos já ficaria muito difícil. E para quem tá obeso, o que que é melhor, cardio ou musculação? E Para por quem, quê? para Para quem você, tá obeso, é, para quem tá obeso, olha, eu defendo muito a musculação. Porque a musculação vai te dar algumas adaptações metabólicas muito interessantes. E além disso, você já está com uma dieta restrita, que vai fazer com que você tenha uma chance de perder massa muscular. Se você não der o estímulo, você vai acabar perdendo nesse processo. Então você já está prevenindo uma perda de massa muscular. e quando que é bom fazer o cardio? Aí, se Né, tem que ser associa. intercalado um dia musculação, um dia cardio, isso tem a ver ou não? Eu posso fazer musculação 5 dias na semana seguida? Se você conseguir associar os dois, melhor. Eu defendo muito a questão de meta na semana. Então, tem gente que gosta, eu quero fazer todo dia 20 minutos, que na semana vai dar ali, vamos supor, 100 minutos, né, de segunda a sexta-feira. Ah, eu gosto de fazer 1 hora no sábado, de uma caminhada, uma corrida. Então, vai muito da pessoa. O importante é colocar essa rotina de estar fazendo cardio, de estar treinando e etc. Qual é a mentira número um do mundo fitness? Suor é gordura indo embora ou tem alguma outra? Suor não é gordura indo embora, Não. não adianta Porque o pessoal pensar acha que tá nisso. suando. Agora eu tô queimando gordura aqui, eu tô suado. Não tem Eu, nada a ver. eu te faço até uma pergunta. Por onde você acha que a gente elimina a gordura? Olha, eu ia falar no suor, mas eu já vi que não é. Eu não sei. É, na, Eu não faço ideia. é através Eu da. prefiro não chutar além do suor. Belo ponto. Geralmente as pessoas, os maiores chutes é suor, é, no, nas fezes, por exemplo, e não é. É através da respiração. Não é possível. Através da respiração. Então, vou fazer uma cirurgia no nariz aqui pra ver se eu solto mais rápido. Aí tem gente que fala, vou E olha que respirar meu mais nariz já é rápido. grande. Vou respirar mais rápido o dia É, inteiro, mas não é assim que funciona, é por causa do processo inteiro que gera a questão de na questão bioquímica, que no fim da reação é gás carbônico e água. Então, é através da respiração que você emagrece. Por isso que tem a estimativa calórica, entendeu? entendi. Quem não tem muito tempo para ir na academia, o que que a pessoa pode fazer durante o dia? Que muita gente trabalha sentado o dia inteiro. Ficar levantando, dar uma caminhada é importante ou não faz diferença? Tem Faz, que ser academia. faz muita diferença. Tanto é que eu tenho pacientes que gostam de dançar em casa, de fazer treino funcional em casa, com o peso do corpo. Então, o importante é que você não deixe de se movimentar. Tanto é que foi aquilo que a gente comentou, que, na minha opinião, o sedentarismo é um dos principais pontos que fazem a pessoa ficar obesa, por exemplo. Você falou em exercício em casa, tá muito na moda esses exercícios de calistenia, né? Que você usa o peso do próprio corpo. Isso funciona mesmo? Ou tem que ser o peso da academia lá, a musculação lá com no Fun- supino?
Funciona. Eu tenho muitos amigos que conseguiram evoluir muito alguns dos meus pacientes, né, em conjunto, fazendo exercício em casa. Agora entra aquela questão, as pessoas, elas querem um corpo X. Às vezes, para alcançar aquele corpo X, você vai precisar de um ambiente que te proporcione isso. Aí é onde entra você estar na academia. Eu baixei um aplicativo desse de calistenia, que eu estava meio sem tempo de ir na academia. Eu falei, ah, para economizar tempo, eu vou fazer alguma coisa em casa para não ficar sem fazer nada. Rapaz, eu quase morri na primeira vez fazendo seguindo lá os treinos indicados. Você sua ali, né? Funciona. O problema é que se a sua casa for pequena, igual lá no apartamento é um espaço que não é tão grande, você fica trombando ali nas coisas, mas eu fiquei impressionado. E você sente o corpo dolorido, igual quando você vai pra academia e faz lá musculação, você sai todo dolorido no dia seguinte. Na calistenia também. Então acho que vale a pena para quem não tem muito tempo de ir na academia, de repente fazer uma calistenia em casa. E aí a pessoa precisa ter essa rotina, né, Luan? Qual é o prazo médio que a pessoa costuma ver algum resultado efetivo? Um mês, 2 meses? Olha, eu defendo muito a questão de não somente analisar o resultado, né, em números, por exemplo. Então, tem gente, quanto tempo eu levo para perder 5 quilos? Mas a pessoa não leva em conta também vários pontos comportamentais que ela melhorou. Então, às vezes, vamos supor, ela todo final de semana bebia, perdia a conta de quanto de cerveja ela tomava no final de semana, todo final de semana. Ela já começou a ter mais controle ali. Aí ela não ia fazer atividade física, já começou a fazer. Então esses pontos também contam para ver um bom resultado, até para somar. Então às vezes a pessoa tá num ambiente ruim, né, que, por exemplo, tá em casa e só tem besteira para comer. Num sono ruim, que a pessoa toma energético o dia inteiro e tem um sono ruim. Tá sedentária, comendo mal, dificilmente ela vai emagrecer. Esse tipo de pessoa, em um mês dá para ver uma diferença muito grande, porque ela tá tão ruim que tanto o resultado físico quanto o comportamental a gente muda muito rápido, entendeu? Entendi. Qual é o impacto efetivo do álcool no corpo? Qual o ponto que você Não, o que quer que, o saber? que que o corpo incha, eu sei que para uma pessoa que usa álcool com frequência, né? O que que acontece no corpo dela? Olha, Para uma que não usa, qual a diferença? o álcool é uma substância que ela já de cara favorece para você a perda de massa muscular. Então, dificilmente você vai conseguir ter um físico, ganhar massa muscular tomando muito álcool, por exemplo. Outra coisa é que assim que você toma, o seu corpo quer eliminar aquilo, que é uma substância estranha para ele, ele não quer ficar com aquilo. Então, ele começa a fazer várias reações para tentar eliminar o quanto antes aquilo. Então, no início, a gente já começa desidratando. Então, você desidrata para eliminar aquele álcool, por isso você vai muitas vezes no banheiro. Então, quando você ingere muito álcool, é normal você ir constantemente no banheiro. Você nota que está urinando muito. Mas é porque 90% da cerveja é água. Você tem que, tem que urinar. Tem que urinar, né? E, por exemplo, a pessoa vai, tem que eliminar aquele álcool, desidrata, e depois tem ainda de quebra a retenção. Aí entra outro ponto bem delicado também. Geralmente, as pessoas não contam que o álcool tem calorias. 1 grama de álcool, ela tem 7 calorias. 1 grama de carboidrato, que é o que a pessoa tem medo do pãozinho, tem 4. Então, ou seja, O cara além, não come pão, mas bebe um pack de cerveja, é muito pior. muito pior. Então, o álcool tem calorias. Você, às vezes, por exemplo, eu fui fazer uma estimativa de quanto a minha paciente estava tomando de álcool. A gente chegou que ela estava tomando 3.000 calorias só de álcool em um dia no final de semana. Caramba, em um dia? Em um dia. Rapaz, E não é muito, porque ela tomava, se não me engano, a conta foi com 2 caixinhas. Não é muito. você acha? Duas. Não, assim, mas 3.000 calorias, eu acharia que seria muito mais do que Agora duas tem umas caixinhas. cervejas low carb, não tem?
zero álcool, nem tô nem falando da zero álcool, tô falando de umas ultra filtradas. Uhum. Tem umas, tá lançando aí umas cervejas que tem menos calorias. Faz diferença? Muita. Principalmente se você conseguir ou substituir, né? Porque vamos supor, uma cerveja tradicional tem, vamos supor, 170 calorias. Uma com esse cuidado vai ter 72 calorias, por exemplo. Ou seja, você está reduzindo ali mais da metade. Se você conseguir trocar, ótimo. Se não conseguir, eu sempre falo para o paciente, olha, tenta conciliar. Às vezes, ao invés de tomar só normal, coloca algumas zero no Vai meio. equilibrando. Vai equilibrando. Porque agora tem cerveja zero até com vitamina D. Acho que o pessoal tá vendo acho que o consumo tá mudando de geração para geração. Essa geração mais nova já bebe muito menos álcool do que a minha geração, por exemplo. E aí o consumo de cerveja despencou. E aí, por isso o surgimento de muita cerveja zero, né, até porque as pessoas da minha geração mesmo não querem já beber e dirigir, tem mais essa preocupação, ou não querem mais beber o álcool, né? Mas querem continuar tomando uma cerveja. E aí a cerveja zero álcool é uma opção. E também essa questão da nutrição do corpo, né? De ter muita caloria, a cerveja, ou de não ter vitaminas. E aí eu vejo começar a aparecer produtos dentro desse mercado que trazem essas soluções ou amenizam, né, os problemas da cerveja, como a cerveja com vitamina, a cerveja com menos carboidrato, menos calorias, né, para se adaptar à demanda que está surgindo, né. Isso é uma coisa boa aí que está acontecendo no mercado, eu acho, né, porque o mercado é oferta e demanda, né. Se as pessoas não estão querendo consumir mais cerveja porque tem muita caloria, então você tem que fazer uma cerveja que não tenha tantas calorias. E aí a economia vai girando, Luan. Mas vamos aqui falar sobre a compulsão das pessoas na comida, né? O que que causa a compulsão nas pessoas para querer comer o tempo todo? Olha, geralmente isso está associado com a questão psicológica mesmo, de geralmente ansiedade. Então as pessoas estão ficando mais ansiosas ou elas querem tirar um pouco aquela frustração do dia e descontar em algum lugar. Geralmente é na alimentação. Mas a gente tem que entender que compulsão alimentar ela é um pouco diferente da questão de exagero. Compulsão alimentar, a pessoa come qualquer coisa que tem para ela comer, ela vai comer até não aguentar. Agora, quando você escolhe algo, geralmente você está tentando sair um pouco da frustração, sair um pouco do tédio. Tem muita gente que come por tédio. Tá, ou por frustração, né? Mas tô entediado, vou comer, vai comendo, 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 porque tá no tédio. Então tem muito isso hoje em dia. Eu acho que no meu caso eu como por exagero mesmo. O olho maior que a barriga. Fico vendo se a comida tiver uma cara bonita, eu vou querer comer. Na compulsão, eu nunca tinha pensado nisso, que a compulsão é a pessoa que come qualquer coisa o tempo todo. Aparecer uma comida na frente, vai não estar com fome nenhuma, mas ela vai comer porque a comida está ali. Tem relatos de pessoas comendo feijão cru, ou feijão congelado, por exemplo. Ou outro prato que não é gostoso, que a gente não diria gostoso para exagerar, Um mas essa é a diferença. feijão congelado, É, vai virar um feijão, sorvete. tipo um sorvete. Tem relatos bem estranhos que a pessoa vai comer, mesmo porque é uma situação bem delicada. Não é uma questão mais de exagero, de gostar de algum alimento, Como é entendeu? que a pessoa consegue diferenciar a fome da vontade de comer? Geralmente a fome ela é fisiológica, né? Então é algo que você vai sentir, seu estômago vai roncar, etc. Vontade de comer geralmente é mais um desejo. Tanto é que eu já vi alguns nutris que eu acompanho e gosto muito, eles orientando às vezes o paciente ficar um tempo para ver se era só vontade de comer. Tá, tô querendo comer, vamos supor, uma barra de chocolate. Eu quero ver se é fome ou vontade de comer. Ficar um tempo ali, às vezes fazer outra atividade para ver se era fome mesmo de verdade. Agora, o que que acontece? Geralmente, pessoas que é o seu caso, comem poucas vezes no dia, a fome vem de forma muito agressiva
e às vezes você vai perder um pouco o controle. Se você comer mais vezes no dia, a tendência é você ter muito mais controle nas suas refeições. A fome não é quando dá aquela dor na barriga, fala, pô, tô precisando preencher aqui o vazio. Não é essa hora que você tá com fome? Porque eu confesso que a maioria das vezes que eu como, eu não tô com fome, assim. Eu como porque tá na hora de comer, tipo, é meio-dia e meia, tá na hora do almoço, vamos almoçar. Nem sempre eu tô com fome, mas é a rotina, tá na hora do almoço, você vai lá e almoça. Ela tem um pouco a ver com isso, a fome e a vontade de comer? Tem um pouco a ver com isso, mas, por exemplo, esse caso, né, de fome, de doer o estômago, geralmente é quando você tá naquele limite de fome. Às vezes tem sinais bem sutis que já... É quando o corpo já não tem os nutrientes, e Isso, aí ele dá essa mensagem de, tipo, essa dorzinha no estômago, ó, começou a faltar nutriente, vai comer alguma coisa. isso. Já, a gente já terminou o estoque aqui, É. precisamos repor. E aí ele dá um Porque o aviso. cérebro às vezes não te engana, porque o cérebro ele tá querendo que seu corpo tenha tudo que ele precisa para funcionar bem. E aí às vezes ele vai te comandando para você ir comendo muito, para acumular muitas proteínas, né? Para o corpo funcionar e você acaba sendo enganado pela própria mente. Às vezes você tá com sede, seu cérebro tá dando sinal de sede, e você vai comer achando que é fome. Tem isso também. Tem muita gente que a dificuldade maior é a água. Você fala, É, eu bebo como? pouca água. Eu até bebi aqui. Olha aí. Mas muita gente tem dificuldade com água, e às vezes por isso que a pessoa acaba comendo o dia inteiro. Às vezes é sede e a pessoa tá lá, ó, comendo, 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 comendo. Eu sou uma pessoa que toma pouca água. Eu só tenho sede se eu fizer exercício. Se eu vou pra academia, tenho sede pra caramba. Tô andando na rua, tenho sede pra caramba. Se eu ficar o dia inteiro no escritório, trabalhando, sentado, igual a gente tá aqui, eu praticamente não tenho sede. Eu tô aqui porque eu sei que eu tenho que beber, então. E também quando a gente fala muito, né? A gente quer beber água. Mas você tá quieto no escritório, não tá conversando com ninguém. Não vem a sede. Isso daí é porque o nosso corpo ele se adapta muito ao nosso estilo de vida que a gente dá para ele. Então, se você, por exemplo, está condicionando o seu corpo a não tomar muita água, ele vai dar um jeito dele. Isso não significa que não vai ter prejuízo. Aí é onde entra. Tem gente que acaba, por exemplo, ficando mais retida. Às vezes está com o aspecto do físico não tão legal, porque está mais retida porque toma pouca água. Pois é, qual a importância da água para o corpo? A Ou para o água. emagrecimento? No emagrecimento tem a questão que eu falei da fome, né? Que a tendência é você sentir menos fome, você vai estar sempre hidratado. Na questão da saúde em si, tudo. Que a gente precisa de água para praticamente tudo. A gente, por exemplo, regular o intestino, a gente precisa de água. Se você não toma água, às vezes a pessoa está constipada porque não toma água. Aí a pessoa está se enchendo de fibra, que, eu vi na internet que fibra é bom para estar o intestino bem e regular, mas não está tomando água. A fórmula é água e fibra. E aí a água a gente utiliza para tudo. Então, para o ganho de massa muscular vai te ajudar, para retirar a retenção vai te ajudar, para a sua saúde vai te ajudar. Por aí vai. Às vezes eu comento em casa que eu tô me sentindo meio inchado, né? Corpo duro e tal. Aí uma mulher fala que é porque eu não bebo água. Tem a ver com isso? Ela O tá corpo, certinho. é, eu bebo pouca água. Qual é a quantidade ideal de água que a pessoa tem que tomar no dia? Geralmente é em cima do peso. Então você Porque a pessoa fala multiplica. 2 litros, todo mundo fala 2 litros, tem que tomar 2 litros. É 2 litros ou o peso tem a ver com isso? Tem a ver com o peso. A pessoa precisa multiplicar 35 vezes o peso dela. 30, se for uma pessoa, por exemplo, com obesidade. Então vamos supor, 30 a 40. Você pega ali uma pessoa de 70 quilos, tem que tomar 2,100 por dia, por exemplo. Então tô ferrado. Eu não tenho, acho que não tô tomando nem 20% do que eu deveria. Nossa, então tem que Cara, é muita cuidar. água. Pior que É não como é. uma pessoa lembrar de tomar tanta água. Geralmente, quando você muda Tem que o andar com hábito, aquelas garrafinhas, por isso que o pessoal anda com as garrafas. verdade, mas geralmente quando você muda o hábito, o seu corpo pede. Se você, por exemplo, fazer uma semana Vou até tomando água tomar mais bem, aqui. pode tomar. Se você fizer uma semana tomando mais água, o seu corpo automaticamente vai começar a pedir que você se hidrate mais. Se você não toma, ele também não vai pedir, vai dar um jeito com o que você fornece.
Então, quando você muda esse hábito, você acaba ganhando muito e o seu corpo acaba fazendo o resto. Pois é. Eu bebia bastante cerveja no final de semana, né? E parei de beber. Né? Quase não bebo mais. E aí eu falei, cara, eu parei de beber e parece que eu tô inchado. Tô mais inchado do que quando eu bebi. Ela falou, porque você não toma água. Porque a cerveja tem água. A cerveja tem 90% é água, o seu corpo estava acostumado com aquilo, tinha um padrão. Aí você parou, não tá bebendo água, não tá bebendo cerveja. Seu corpo tá inchado. Até fiz os exames e descobri que eu tô com selênio baixo. O selênio acho que tem a ver com, com a sua disposição, um sono Uhum, regulado, né? sim. Aproveitando aqui uma consulta particular, o que que eu faço para aumentar o selênio? É castanha. Geralmente, castanha. Eu comer bastante castanha. Castanha do Pará ou qualquer castanha? Qualquer castanha geralmente tem uma boa quantidade de selênio. Já dá para suprir. Tem que ver seus exames para ver se às vezes não é só uma diminuição leve ali. Às vezes um exame, porque o que que eu falo para todo mundo? Exame é foto, é o seu registro ali hoje. Às vezes você em uma semana tá diferente. Então tem que tomar muito cuidado. Se for muito sutil, não precisa se preocupar tanto. Entendi. Depois eu vou ter que marcar uma consulta lá, né, para levar o caminhão de exame que eu vi. E qual é o papel do sono aí, do estresse, para o cortisol no corpo da pessoa? Então, cortisol, né, popularmente conhecido como hormônio do estresse, se você dorme pouco, né, não tem jeito, você vai acabar aumentando mais esse hormônio e você tende a ficar mais estressado no seu dia. Isso cronicamente não é tão legal. Aí é onde começam as defasagens. Então você começa a estar com a memória ruim, né, a estar mais cansado e por aí vai. Mesmo que naquele dia, por exemplo, um dia eu dormi pouco, nossa, eu tô tão bem. Ou elétrica, etc. Isso cronicamente acaba sendo ruim. E os estudos mostram isso. Então, o ideal, hoje em dia é muito difícil bater o ideal com a rotina de todo mundo, mas seria de 7 a 9 horas. Mas hoje em dia eu falo, se você dorme 6, você já está, de certa forma, bem. Cara, então eu preciso dormir 8 horas, senão parece que eu não dormi. Impressionante. Então não tem a ver com alimentação, tem a ver com as horas dormidas. Tem a alimentação, porque se você restringe muito o carboidrato, a tendência é você ficar mais estressado. Acho que todo mundo, né, que assiste a gente já pôde testar uma dieta baixa em carboidrato e em poucos dias você tava, qualquer coisinha te afetava. Levou uma fechada no trânsito e ir atrás da pessoa e correr atrás, qualquer coisa você ficava mais O estressado. cara tá na dieta da selva, tá estressado, tá Ali, faltando carboidrato. ali tá. E como é que a pessoa pode criar um plano de emagrecimento que não dependa da motivação dela? Então, é muito delicado porque eu acho que a pessoa tem que ter a motivação. Se a pessoa não tiver a motivação, ela tende a desistir muito fácil. Tanto é que eu sempre pergunto: por que você quer alcançar esse objetivo? Se não for um motivo fácil, qualquer pedrinha no seu sapato você vai desistir. Agora, se for um motivo forte, aí a tendência é você fazer todo o esforço do mundo para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, a motivação e o seu ambiente são duas coisas que, para mim, é ideal que você melhore para alcançar o Então, quem objetivo. quer emagrecer de verdade, emagrece. Sim, quem quer, sim. Quem quer de Mas verdade, porque tem gente que quer, mas não quer de verdade. sim, mas tem os pontos, né, que a gente tem que falar que principalmente a saúde mental. Então, às vezes você quer muito emagrecer, mas você está numa condição mental, um desgaste tão grande que às vezes você vai ter mais dificuldade e dificilmente você vai conseguir naquele momento. Então, tem gente, por exemplo, depressão, ou ansiedade, ou, por exemplo, alguns pontos mentais não tão bons, saúde mental ali em quatro, muito triste, muito mal. Isso acaba prejudicando até na motivação que a gente falou. A pessoa não vai ter uma motivação de fazer porque ela está extremamente triste. Uhum. Então, se você estiver bem, sim, você consegue emagrecer. Mas agora tem que tomar cuidado com esses pontos todos que a gente falou. E o nutricionista precisa ajudar a gente. Porque quando eu digo isso, eu falo, pô, tem que passar uma dieta factível, né? Eu lembro a última vez que eu fiz
que eu fiz dieta, eu fui no nutricionista tem muito tempo, tem mais de 10 anos. Mas funcionou pra caramba. E era bem rigoroso ali na dieta que foi passada, mas eu pedi a ela, falei, olha, você precisa me passar uma dieta que seja fácil de eu cumprir, tipo assim, tem que ter coisa fácil, tem que ter a castanha, porque a castanha eu só pego ela e como, tem que ter o iogurte, eu levo e como. Se eu tiver que fazer preparos muito elaborados, eu vou desistir na primeira semana. Porque a vida é corrida, às vezes você não tem tempo de ficar preparando o alimento daquela forma. Então, acho que também conhecer a rotina do paciente, né, de quem está precisando emagrecer e quais são as ferramentas e o tempo que ela tem para preparar a sua comida, influencia da pessoa não se desmotivar e continuar fazendo aquilo. Você concorda? Concordo perfeitamente, porque se você não faz. Eu odeio, na verdade, aquelas dietas de gaveta e dietas que são impossíveis de seguir. Eu já tive relatos, por exemplo, de pessoas recebendo uma dieta com meio pote de iogurte. Eu falei, como que é possível alguém comer meio potinho pequeno de iogurte em um lanche? A pessoa vai desistir da dieta. Então você precisa entender o seu paciente, você precisa principalmente adaptar para o que ele precisa. Ah, é praticidade? Então eu vou dar praticidade. Ah, não, é qualidade e diversidade. Então você tem que dar diversidade. Então você tem que estar sempre colocando um caso diferente do outro. E a pessoa, voltando um pouco lá para a gente falar da bariátrica e das canetas, eventualmente, mas mais focado na bariátrica. Quando que é recomendável uma bariátrica? A pessoa tem que fazer uma bariátrica, não tem jeito. Geralmente eles têm vários critérios bem rígidos mesmo. Então, eles colocam o IMC acima, se não me engano, é a partir de obesidade grau 3 com comorbidade, por exemplo, diabetes, hipertensão. Então, são vários pontos, porque esses critérios têm que ser justamente assim, porque a vida da pessoa vai mudar completamente. Depois que ela faz a cirurgia, a vida dela muda completamente. Ela tem que tomar sempre manipulados para atingir as vitaminas, né? Tem toda a questão do pós-cirúrgico, toda a adaptação. Então, geralmente, esses critérios é justamente para fazer com que a pessoa que já está em um nível muito delicado consiga esse emagrecimento. Depois de uma certa idade, as pessoas costumam tomar todos os dias aqueles comprimidos, aqueles suplementos vitamínicos, né? Vitaminas de A a Z, por exemplo, tem Uhum. muito em farmácia, você acha muito isso. Quando é recomendável começar a tomar esse tipo de suplemento vitamínico? Tem uma idade ou é melhor a pessoa evitar isso ao máximo e tentar sempre repor as vitaminas na alimentação? Sempre repor as vitaminas na alimentação. Sempre. E eu sempre falo que o polivitamínico, ele sempre é passado de acordo de como está a alimentação. As pessoas invertem a ordem, né? Eu vou tomar o polivitamínico antes de cuidar da minha alimentação. Mas muitas vezes, se você só ajustar a sua alimentação, você já bate todas as vitaminas. Geralmente eu só passo polivitamínicos ou pacientes que precisam mesmo, ou vamos supor, dietas de emagrecimento onde a dieta está muito restrita da pessoa. Então tá bem restrita, dificilmente eu vou atingir aquela quantidade. Aí eu passo polivitamínico, mas as pessoas acabam tomando de forma sem necessidade nenhuma. Acaba sendo um gasto completamente desnecessário. É igual tem um ômega 3 também, né? Tu não vai lá na farmácia e compra aquela um pote de cápsula de ômega 3. É preciso tomar isso ou você pode comer um salmão e tá tudo certo? Tá tudo certo. Se você conseguir atingir através da alimentação, tá tudo certo. O ruim é que às vezes você tem dificuldade em atingir alguns nutrientes. Aí alguns, às vezes, você vai ter que suplementar. Mas tem gente que toma de forma, por exemplo, desacerbada. A pessoa não precisa tomar aquele tanto de suplemento e cápsula que através da alimentação ela já supre perfeitamente. E tem a ver também, às vezes, a genética da pessoa de o corpo não conseguir extrair aquele nutriente da comida. A comida tem o nutriente, mas o corpo não consegue absorvê-lo e ela precisa ir para a cápsula. Geralmente eu vejo em exames essa Ou na questão. aveia também tem agora tem na aveia, né? Uhum.
Geralmente eu vejo alguns exames que a pessoa desde criança, ela, vamos supor, teve a vitamina D baixa. Então você já sabe que é bem forte a chance de você continuar suplementando, que ela já deu aquele indício, entendeu? Entendi. E essa na veia que eu citei, tem pessoas que dizem que se você ficar tomando essas vitaminas na veia, depois você não vai conseguir tirar as vitaminas do alimento ou das próprias cápsulas, né? Que você vai ficar dependente daquilo. Isso é verdade? Não, eu não consigo te falar 100% com propriedade, porque essa pergunta foi bem específica. Foi. Mas, Te peguei de surpresa. verdade. Mas o que eu posso te falar é que muitas vezes não precisa suplementar vitamina na veia. O pessoal está fazendo algo mais com marketing, ao meu ver, não por necessidade. Então, a maioria das vitaminas, se você consegue oral, tá perfeito. Alguns minerais, por exemplo, o ferro é interessante intravenoso, principalmente uma pessoa anêmica, por exemplo, uma pessoa com deficiência de ferro, mulher no período menstrual que tem um sangramento mais agressivo, etc. Mas tem gente que está banalizando e fazendo constantemente. Então, Sim. usa isso que isso é bom para a Virou uma saúde, rotina. Todo mês o cara vai lá botar umas vitaminas na veia sem necessidade. sem necessidade. E na bariátrica, voltando aqui na bariátrica, qual é o maior erro que você vê no pós-operatório? Que você comentou que muita gente volta a engordar e faz cirurgia de novo e de novo. Geralmente, não no pós-operatório, mas com o tempo depois, às vezes um ano depois, são as pessoas que voltam para o mesmo estilo de vida de antes. Ou pioram o estilo de vida de antes. Que seria o quê? A pessoa antes se alimentava bem, porque estava sendo cuidado, tomava whey protein, fazia a dieta certinha, abandonou tudo, começou a comer só besteira, começou a tomar muito álcool, e aí começa a engordar novamente. Então eu vejo mais a questão do estilo de vida mesmo, que a pessoa quer retomar o anterior. E aí ela vai voltar para o mesmo estado anterior. Ela vê, agora já emagreci, posso fazer tudo de novo. E aí fica gorda novamente, né? E quem não deve fazer a bariátrica de jeito nenhum? Tem algum risco aí para algum tipo de pessoa que nunca é recomendado? Ó, geralmente tem gente que quer antecipar, na verdade, né? Tem gente que não está nos critérios, mas fica ali, eu quero fazer, eu quero fazer. Tenta de tudo quanto é jeito para entrar nos critérios. Eu já tive relatos, né, de amigos, de pessoas que engordaram para fazer a bariátrica, para Para chegar entrar, no peso ali que permitisse ela fazer a para cirurgia. entrar nos critérios que precisava, Meu Deus do para céu. você ver o nível que é. Tem doido para tudo nessa vida, né? Mas agora tem as canetas aí, que são a bariátrica sem cirurgia. É, Você falou do whey protein. Tem um outro suplemento que é a Creatina? creatina, exatamente. A creatina, ela deve ser ingerida só para quem está na academia por conta do treino ou ela deveria ser ingerida diariamente? Porque eu já ouvi falar sobre isso. Você devia tomar creatina todos os dias, que faz bem para isso, para aquilo, para o cérebro. Uhum. Ou creatina é só para o treino mesmo? Então, os estudos, né, de melhora cognitiva são muito difíceis de você conseguir conduzir bons estudos. Você tem estudos, não significa que são bons conduzidos e muitas vezes a pessoa que passa essa informação, ela não consegue interpretar bem a evidência que ela está lendo, ou não sabe os riscos de viés que tem naquele estudo. Então, a creatina, ela, evidência robusta boa é para atividade física. Agora, melhora cognitiva, etc., só o tempo vai dizer e acho que dificilmente a gente vai ter um estudo bom que consiga mostrar isso. Então, são estudos bem limitados, às vezes são estudos com conflito de interesse, às vezes são estudos que o resultado não mostra o que os autores estão concluindo. Então, tem muito cuidado que a pessoa tem que ter. Eu já vi muita gente, toma, até profissionais mesmo, indicando, toma creatina que é bom para o cérebro, é bom para isso, é bom para aquilo. Quando você pensa que não, olha os estudos, você. Não. O estudo bom é melhora no treinamento, performance. Agora, os outros pontos não tem estudos relevantes ainda. E quem deve utilizar essa dupla aí dinâmica, que é o whey protein e a creatina?
É quem quer ganhar massa muscular, quem quer ficar fortão, fisiculturista, ou todo mundo que está na academia deveria utilizar o whey protein e creatina para ir treinar? Ó, todo mundo pode utilizar os dois suplementos, são muito bons, nível muito bom de evidência e até aconselhável para evoluir bem. Porém, o whey protein eu julgo mais como uma praticidade do que necessidade. O que que é o whey protein? É proteína em pó, né? Se você consegue atingir a sua proteína através da alimentação, com ovo, com frango, com carnes, você não precisa do whey protein. Agora, muitas vezes você precisa dele para praticidade. Às vezes você, por exemplo, está numa rotina corrida, igual aqui a gente conversando no podcast, você tem a dose de proteína do whey, comeu uma fruta, comeu as castanhas que você comentou no início, você já tem a refeição completa que precisaria para o seu lanche. Tipo, a Graciane Barbosa não precisa de tomar um whey protein. Só a quantidade de ovo que ela come já é suficiente. Entendi. É porque muita gente acha que isso vai potencializar, né? E não percebe que tem a ver com a sua dieta mesmo. Se você consome pouca proteína, você vai precisar de uma suplementação. A gente está caminhando para o final. Luan, eu vou fazer aqui umas perguntas assim, tipo de mito ou verdade. Você fala se é mito ou verdade e você fica à vontade de fazer, desenvolver aí a resposta. Comer à noite engorda mais, mito ou verdade? Mito completo, porque a pessoa, o emagrecimento em si vai ser o gasto calórico e a questão da ingestão calórica. Então você tem que gastar mais, comer menos. Se você vai comer mais à noite, não tem problema nenhum. Tanto é que, se você treina em jejum, como a gente comentou no início, você acaba sendo favorecido de comer um pouco mais à noite para render bem no treinamento de manhã. Mas isso não piora o seu sono? Você comer muito à noite? Na verdade, geralmente comer pouco ou comer muito pouco carboidrato piora mais do que comer muito. Aí depende da pessoa individualmente. Tem gente que sente mal, que fica estufado, muito cheio. Aí vai depender muito da individualidade em si. Você não pode é comer e deitar, né, para dormir. Você tem que esperar um pouco fazer a digestão. Ou é mito também? Geralmente é mito É essa mito? questão. Você não precisa esperar muito, mas claro que aí tem a questão de refluxo. Tem gente que tem refluxo e aí tem que tomar mais cuidado, porque senão vai dormir e vai acabar retornando, Sim. não vai ter experiência tão boa. Principalmente se for uma pizzazinha, uma fritura, né? É isso aí. Um molho de tomate, já passei por isso. Detox, limpa o corpo, é mito ou verdade? Mito. É. Mito. Quem toma detox para limpar o corpo tá, de certa forma, fazendo bem, mas não pelo motivo certo. Então você pode fazer o detox sem problema nenhum, fazer um suco com vegetais, etc. Ou você pode incluir esses vegetais na sua alimentação. Tem gente que prefere incluir no suco, perfeito. Tem gente que prefere comer no almoço, no jantar. O importante é ter esses nutrientes para o seu corpo. Eu conheço uma pessoa que faz tipo um jejum de 24 horas para limpar o corpo. Isso é mito ou verdade? Funciona? Faz sentido ou não? Tem nada a ver. Então, tem um estudo, né, falando da questão do jejum, para a questão de célula e tudo, mas esse estudo foi feito em leveduras, ele não pode extrapolar para humanos. Então, eu vejo mais como um mito. Refrigerante zero é sem culpa? Mito ou verdade? Então, esse eu vou Essa eu quero ficar. saber. Esse eu vou ficar no depende, porque eu acho que toda alimentação depende do contexto. O bolo que um bolo de aniversário é culpa ou sem culpa? Depende do contexto. Se você está em um aniversário da sua avó, por exemplo, em família, etc., você pode comer um pedaço e aquilo não vai prejudicar, porque tem um momento e tem um contexto. O refrigerante é a mesma coisa, você tem que ter um contexto, não precisa tomar todos os dias. Ah, não, o refrigerante virou minha água, isso é errado. Agora, você pode tomar sem culpa, tendo um controle. Mas tem diferença entre o refrigerante zero e o normal. Tem. É melhor o zero. Sempre Porque melhor tem pessoas que usar. falam, refrigerante zero tem não sei o que, você vai ter câncer. Isso daí é outro mito. Outro. É porque o pessoal colocou adoçante que tem no É, iogurte como cancerígeno.
e não chega nem na dose mínima, mínima, mínima de, por exemplo, dentro da recomendação para ser considerado cancerígeno. Você teria que tomar 1 milhão de litros de Coca-Cola zero, né, para poder isso ter esse efeito. Seria isso, mas É. não é saudável, e tem outros Sim, componentes que não é tão bom. Mas sim, o sim, adoçante é seguro. Até para quem quer tomar o sim. adoçantezinho no café, é seguro. Pode tomar que não tem essa questão. Eu bebo pouco refrigerante, mas quando eu bebo, eu priorizo zero, né? Tento tomar o refrigerante zero, sem culpa. Jejum é perigoso para todo mundo? Mito ou verdade? Perigoso em qual sentido? Que de ser ruim, de não funcionar, não precisa fazer jejum. Não, não precisa fazer jejum. Então, é um mito também. Você pode emagrecer comendo mais vezes no dia ou fazendo jejum. Vai depender do que você prefere. O lado bom do emagrecimento é isso. Na verdade, da evolução física é isso. Você não tem uma regra que você tem que seguir. Você pode adaptar para o seu contexto. O importante é que no fim das contas os dois terminem no mesmo local. Para emagrecer, tem que cortar tudo que dá prazer? Mito ou verdade? Mito. Ai, tô gostando de conversar com você. Você pode consumir, só que você tem que ter o controle para isso. Então, uma coisa é você comer uma pizza final de semana. Outra coisa é você comer pizza 5 vezes na sua semana. Ou outros alimentos durante seu dia. Às vezes tem gente, na praticidade eu vou comer pão de queijo todo dia, o meu lanche vai ser bolo. Quando pensa que não, você destruiu tudo. Agora, se você tiver um contexto, igual eu falei, e também o controle, isso não vai prejudicar em nada. Você tem um momento bom com a sua família, etc., e você ainda continua evoluindo. Tem muita gente que escolhe o dia do lixo. Ah, isso, faz a dieta a semana inteira e um dia lá, chuta o balde, põe o pé na jaca. Isso influencia ou a pessoa, tudo bem, a pessoa pode ter um dia. Olha, eu gosto de falar que, na verdade, esse dia deveria chamar dia do luxo. Faz mais sentido. Agora, as pessoas não deveriam ter esse dia, porque qual é o princípio dele? O dia inteiro eu vou comer de Entendi. forma ruim. Agora é diferente você ter uma refeição livre na sua semana. Então, eu quero aproveitar no final de semana com a minha esposa, vou comer minha pizza, vou tomar um vinho, vou fazer algo assim. Você pode tranquilamente na sua semana, porque você fez todas as refeições corretas. Legal. Para a gente chegar aqui no nosso final, Luan, se você pudesse dar 3 regras simples para uma pessoa que está obesa e que quer começar a emagrecer amanhã, quais são essas 3 regras simples e principais aí para a pessoa? A primeira é tenha motivação, então saiba o porquê que você quer e tenha um motivo grande. Não comece com algo muito superficial, que às vezes dificilmente você vai conseguir manter aquela motivação até o final, porque vai ter sofrimento, você vai ter que dizer não, você vai ter que comer às vezes coisa e sentir fome. Então já vai ser um pouco difícil. Se você tem um motivo fraco, às vezes para você desistir é muito fácil. Segundo ponto é ou procurar um nutricionista para te ajudar, ou muitas vezes aprender mais sobre alimentação. Saber o que é um carboidrato, quais são os alimentos, proteína, gordura, e isso fazer com que você consiga ajustar a sua alimentação de uma forma melhor. E o terceiro ponto é fazer atividade física e cuidar da sua saúde mental e dos pontos que a gente citou, que é sono, que é muitas vezes beber água, etc. Legal. E para quem quiser te encontrar aí para uma eventual consulta ou mais dicas, te acompanhar, você tem Instagram, você tem um lugar que você atende, se quiser deixar aí para a gente colocar aqui na descrição do nosso episódio, fica à vontade de falar aí para as pessoas, suas redes sociais e tudo, como te achar. Então, você consegue me achar no Instagram, que é Luan Nóbrega Nutri, e você consegue também me achar nas outras redes, se não me engano, tá o mesmo nome, que é TikTok. Hoje em dia tem várias redes sociais, né, que a gente É vai difícil de postando controlar, né? desse jeito. Eu também aqui, às vezes, nem sempre a gente consegue botar o mesmo arroba em todas as redes, o que dificulta ainda mais para a gente falar isso. Nós vamos botar aqui o seu Instagram, então, aqui na nossa descrição. E você, se você gostou desse episódio,
Não se esqueça de se inscrever no canal. Não acredito que até agora você não se inscreveu. Aperte aí, se inscreva. Aperte no sininho para receber a notificação dos novos episódios que a gente for gravar aqui. E comenta aí pra gente se você tá numa dieta, não tá em dieta, já fez, deu certo, não deu certo. Qual é a sua dieta aí mirabolante que você faz? Qual é o nome dela? Tipo a dieta da selva. Deixa aí nos comentários e não deixe de deixar também o seu like. Muito obrigado e até a próxima.